Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a partir de agora nessa nossa aula intensiva de prospecção de clientes para o mercado de produção audiovisual. Uma aula de prospecção focada 100% no mercado de produção de vídeo, que é onde eu atuo já tem mais de 17 anos. Eu sou gestor comercial da Metamorfose Filmes, uma empresa produtora de vídeo que tem sede em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, e que atende o mercado corporativo de produção audiovisual em 3 núcleos principais. A gente trabalha com geração de conteúdo corporativo em vídeo, a gente trabalha com filme institucional, vídeo corporativo, apresentação de empresas em vídeo, e a gente trabalha muito também com publicidade, com criação de campanhas publicitárias para os nossos clientes e para as agências que atendem os nossos clientes também. Quem é que vai se beneficiar das informações que eu vou dividir ao longo dessa nossa conversa, dessa nossa aula aqui? Quem já produz ou quer produzir vídeo corporativo. Eu vou entregar essas minhas técnicas de prospecção que fazem parte do meu dia a dia aqui na produtora. Como que eu criei uma estrutura viável de prospecção? Porque não adianta eu vir aqui e despejar um monte de ferramenta aí para você e é tanta informação que daqui a pouco você não vai conseguir nem botar em prática isso no meio de tanta correria que você tem que gravar, tem que editar, tem que se relacionar com o cliente e a partir de agora ainda tem que prospectar o mercado, não é? Então eu quero te mostrar uma estrutura viável de prospecção. Independente do seu momento de mercado, seja filmmaker, videomaker, gestor de produtora, você vai se beneficiar sim com as informações que eu vou te entregar nessa nossa aula. Porque eu vou falar muito sobre fundamentos comerciais, sobre fundamentos principalmente relacionados à prospecção de clientes. E vamos combinar que isso se aplica independente do seu momento de mercado. Se a sua preocupação for criar uma empresa produtora de vídeo com previsibilidade de faturamento, com receita recorrente, com escala de faturamento, as informações que eu vou dividir aqui com você vão ser muito úteis. E eu sei que estar aqui comigo agora foi uma escolha sua. E é sinal que você quer melhorar o seu lado comercial, você quer aprimorar o seu jeito criativo e técnico de pensar o audiovisual com mentalidade comercial. Se você está aqui comigo, também é sinal que você quer começar ou até mesmo melhorar o seu processo de prospecção, de captação ativa de clientes. Também é sinal que você quer vender melhor. Você quer vender mais sim, mas principalmente você quer vender melhor, com mais margem de lucro, preservando uma lucratividade cada vez mais interessante aí para sua produtora. Para que no final de um determinado período, 3 meses, 6 meses ou 1 ano, você, como gestor de um negócio de produção de vídeo, tenha previsibilidade de faturamento. Para a gente se distanciar daquela sensação que tanto cerca quem é do audiovisual. E eu acho que você conhece a sensação de mês tô rico, mês tô pobre. Mês eu vendi, mês eu não vendi. Nesse mês eu faturei bem, mas eu não sei como é que vai ser o mês seguinte. É dessa sensação que a gente precisa manter distância e é isso que eu vou te ajudar a fazer. Porque no final desse nosso encontro, você vai estar preparado, você vai estar pronto para enxergar as oportunidades que o mercado está constantemente nos oferecendo. Só que o óbvio só é óbvio para quem tem os olhos treinados. Se a gente não enxergar as oportunidades que estão constantemente aparecendo na nossa frente, a gente não vai conseguir identificar essas oportunidades e a gente não vai conseguir agarrar essas oportunidades para transformar em negócio, para transformar em ferramenta comercial em vídeo que vai contribuir para o nosso cliente vender mais, fortalecer marca ou economizar recurso. No final desse nosso encontro também, você vai entender muito melhor os fundamentos da prospecção. Você vai estar muito mais preparado para ir em busca de clientes, para estruturar um programa de geração de conteúdo corporativo em vídeo, aí para o seu negócio de produção audiovisual e para vender, para abordar o mercado, para oferecer o seu serviço de vídeo institucional. Ah, Pedro, mas eu ainda não trabalho no segmento de produção de vídeo institucional. Então essa é uma ótima oportunidade para você trazer esse formato para sua mesa, para que o vídeo institucional, a produção desse formato de vídeo faça parte do seu dia a dia, porque é um dos projetos aqui na produtora que tem maior lucratividade e eu quero que você fique com os olhos abertos e o radar ligado para esse tipo de projeto também. E lá no final desse nosso encontro, dessa nossa aula intensiva, você vai saber como fazer a primeira abordagem, porque essa é uma barreira muito grande que se levanta na frente de quem quer iniciar um trabalho de prospecção. Eu não sei como fazer a primeira abordagem no meu cliente. Eu não sei como oferecer
pela primeira vez o meu serviço para uma empresa que ainda não faz parte da minha carteira. E realmente, não é fácil fazer isso. Não é fácil se você não conhece as técnicas adequadas para chegar nesse momento com tranquilidade, para você chegar nesse momento com muito mais segurança. E é isso que eu vou te entregar nessa aula de hoje. Você vai saber como identificar um decisor lá dentro da empresa que você vai prospectar, porque isso é muito importante no momento de oferecer as suas soluções audiovisuais para o mercado. Você precisa estar seguro e entender para quem você precisa oferecer lá dentro de uma determinada empresa. E você também vai entender aqui comigo, durante essa nossa aula, o que você precisa escrever na primeira mensagem. Então pega papel e caneta aí, vamos embora para o conteúdo, porque aqui ninguém tem tempo a perder. É conteúdo direto, do início ao fim. Então vamos lá. Para a gente aprimorar a mentalidade comercial, a gente precisa desenvolver a nossa visão de negócio. Desenvolvendo a nossa visão de negócio, a gente vai estar muito mais preparado para entender quais são as dores e os desejos do mercado em que a gente atua. Quais são as dores e os desejos do cliente que a gente atende ou que a gente vai atender. A gente precisa entender quais são as principais objeções do nosso cliente ou do mercado que a gente vai atuar. E a gente precisa também entender quais são as tendências do mercado. Não só do mercado de produção de vídeo, mas muitas vezes do mercado em que o meu cliente atua, porque isso vai ser gatilho para oferecer as minhas soluções de produção de vídeo para o cliente. Então, quando eu falo sobre identificar quais são as dores e os desejos, o cliente sempre está buscando, invariavelmente, o cliente que busca uma produção de vídeo, ele precisa fortalecer a marca da empresa dele, ele quer vender mais ou ele quer economizar recursos. É isso que a gente precisa entregar através da produção audiovisual. Só que eu preciso entender quais são esses desejos do meu cliente para poder conectar as minhas soluções com as dores e os desejos que ele tem lá. Pedro, como é que o meu cliente vai economizar recurso através do vídeo que eu produzo? Eu vou trazer um exemplo prático que faz parte aqui do dia a dia da Metamorfose. A gente atende um cliente com manuais de entrega técnica. A gente transforma os vídeos ou os manuais que ele tem lá de entrega de equipamentos em vídeos. E ele distribui esses vídeos para a rede de atendimento dele. E esse vídeo acaba solucionando dúvidas dos clientes, desse nosso cliente. E muitas vezes essas dúvidas, para serem esclarecidas, ele precisaria deslocar um técnico até a empresa desse cliente deles. Agora não mais. Muitas vezes as dúvidas são esclarecidas através do vídeo de entrega técnica, regulagem de equipamento, alguma setagem específica de um equipamento. Então, lá no manual impresso tem um QR Code e o cliente que comprou uma máquina ou um equipamento dessa empresa que a gente atende, ele vai ler esse QR Code, vai abrir um vídeo e vai ter toda a explicação, toda a entrega técnica daquele produto que o cliente do meu cliente adquiriu. Esse cara não precisa mais, muitas vezes, não precisa mais mandar técnico. E se ele não manda técnico, ele tem economia de passagem aérea, de hora técnica, ele tem economia de diária de hotel, por exemplo, alimentação. Então a gente consegue sim, muitas vezes, fazer com que o nosso vídeo faça o nosso cliente economizar recursos da empresa dele. Só que, poxa vida, a gente precisa tomar consciência disso para fazer essas informações trabalharem a nosso favor no momento em que a gente vai vender, vai negociar a nossa solução, a nossa ferramenta comercial em vídeo. Outra coisa que a gente precisa fazer e saber para que a gente desenvolva a nossa visão de negócio é entender quais são as objeções. Custos com o projeto. Geralmente essa é a principal objeção. Só que quando a gente tem domínio da nossa ferramenta, a gente entende que o vídeo que a gente produz é sim ferramenta comercial para provocar essas 3 transformações que eu acabei de falar para você, você consegue contornar essa objeção entendendo, fazendo com que o cliente veja que ele está contratando não um vídeo, mas ele tá contratando uma ferramenta comercial em vídeo que vai fazer ele fortalecer marca, economizar recursos ou fazer com que ele venda mais. Outra objeção muito comum no nosso mercado é a falta de tempo para produzir. Ah, Pedro, eu gostaria muito de implementar aqui um programa de geração de conteúdo na minha empresa, mas poxa vida, não tenho tempo para isso. O que a gente precisa fazer é demonstrar
que a gente domina todas as etapas dessa produção. O nosso cliente, nós seres humanos, nós somos programados, a gente evoluiu porque a gente foi programado para economizar energia. E o nosso cliente também está programado para economizar energia. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando a gente vai oferecer para o cliente um programa de geração de conteúdo, se ele perceber que ele vai precisar canalizar mais energia para a gente, para nossa produtora, para nossa solução em vídeo, cara, é muito provável que uma barreira vai se levantar entre a possibilidade de negócio, entre a empresa dele e o nosso negócio. Porque o nosso cliente já está com um monte de coisa para resolver lá no dia a dia dele. Reuniões, atendimentos, perrengues lá da empresa dele. E se ele identificar que a gente está levando mais um problema, esse negócio não vai evoluir. E como é que a gente neutraliza ou contorna essa objeção tão comum no mercado? Falta de tempo para produzir. A gente vai fazer com que o cliente perceba que a gente está com a solução pronta, que é só aplicar lá na empresa dele, através, por exemplo, de um programa de geração de conteúdo corporativo em vídeo. Ou se você vende vídeo institucional, na reunião precisa ficar muito claro para o cliente que você domina todo o processo. E uma outra objeção que geralmente aparece é a dificuldade de a gente fazer com que o nosso cliente perceba os resultados dos vídeos que a gente vai produzir. É ou não é? Muitas vezes a gente deixa de fazer negócio porque a gente não consegue provar para o nosso cliente ou demonstrar para o nosso cliente que o nosso serviço de produção de vídeo vai sim provocar aquelas transformações que eu falei para você antes. Como é que a gente faz isso para demonstrar que a gente consegue contribuir, que a gente consegue se posicionar como aliado do nosso cliente? Trabalhando com prova social. O que é trabalhar com prova social, Pedro? Trabalhar com prova social é transformar em vídeo a opinião favorável do nosso cliente. Nesse caso, a gente pega clientes que a gente já atendeu e que foram muito bem atendidos e a gente transforma a experiência do nosso cliente em vídeo. Cara, e a gente traz isso para a nossa apresentação comercial. No momento que a gente vai se reunir com outros clientes, a gente demonstra que a gente já atendeu outras empresas e que deu tudo certo e que a gente conseguiu entregar os resultados. Isso faz com que a gente neutralize a objeção de dificuldade de medir os resultados. Faça estudos de casos com clientes que você já atendeu anteriormente e demonstre isso, incorpore isso na sua apresentação comercial. Só para lembrar, a gente está falando aqui agora sobre visão de negócio, que a gente precisa desenvolver ou dominar, melhor dominar, para que a gente entenda o poder do vídeo que a gente tem para oferecer para o nosso cliente. Já falei sobre dores e desejos, já falei sobre objeções e agora vou falar sobre tendências. O que significa isso? Por que a gente precisa estar atento às tendências, entender o que está acontecendo no nosso mercado e entender também o que está acontecendo lá no mercado do nosso cliente. Por quê? Para a gente gerar conexão com o nosso cliente. Se eu estou entendendo que existe algum movimento no mercado em que o meu cliente atua, por exemplo, a gente atua com cliente de geração de energia solar. Eu tenho que ficar atento às tendências desse mercado para poder sugerir possibilidades. Sei lá, mudou uma legislação. Se eu estou ligado nisso tudo, eu já saio na frente e ofereço uma solução em vídeo para o meu cliente, uma solução favorável para ele informar o mercado sobre uma mudança de legislação, por exemplo. Aqui foi um exemplo que me veio na mente agora, mas existem muitos outros. Por isso que a gente precisa ficar atento às tendências, não só da produção audiovisual, mas principalmente as tendências que envolvem o mercado que eu estou atuando, o mercado que o meu cliente está atuando. É sempre sobre o cliente. Não adianta eu saber das soluções de produção de vídeo ou das tendências de produção de vídeo, mas eu preciso saber o que o meu cliente está precisando e aí sim oferecer a solução adequada para ele com a ferramenta comercial em vídeo que a gente tem aqui, que vai contribuir para que ele informe o cliente dele sobre o que está acontecendo aí no mercado em que ele atua. Outro tema que eu não posso deixar de abordar com você nessa nossa aula intensiva é a necessidade de desenvolvimento de mentalidade comercial. E o que significa isso? Eu falei há pouco, mas eu vou repetir porque o que é importante a gente precisa repetir para que isso realmente fique gravado na nossa mente. O óbvio só é óbvio para quem tem os olhos treinados. O óbvio só é óbvio para quem tem os olhos treinados. O que significa e por que eu trago sempre essa informação? Porque as oportunidades podem estar pipocando na nossa frente.
Se a gente não tiver com a mentalidade desenvolvida para observar e para identificar essas oportunidades, isso vai passar. Essas oportunidades de negócio que podem ser muito, muito atraentes para a produtora, a gente não vai enxergar. Eu separei um vídeo aqui, é um teste de atenção, para ilustrar isso que eu estou dividindo com você aqui agora. Assista esse vídeo, é bem curtinho, e aí eu volto para a gente conversar. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Eu já vi esse vídeo dezenas de vezes. E hoje, quando eu vejo esse vídeo, eu já sei o que vai acontecer nele. Por isso, eu sei que o urso passa dançando o Moonwalker ali na frente. Eu já consigo, meus olhos estão treinados para isso. Mas por quê? Porque já é óbvio para mim isso. E eu já me deparei com tanta situação aqui na Metamorfose, ao longo desses 17 anos, tanta situação envolvendo o comercial da produção de vídeo, que hoje dificilmente algo aparece no meu dia a dia que eu ainda não tenha vivenciado. Na primeira vez que eu assisti esse vídeo, eu não vi, eu só prestei atenção nos passes da bola. Agora não, agora eu sei o que vai acontecer. E por que eu sempre trago esse vídeo para a conversa quando eu estou falando sobre prospecção? Porque o urso que passa dançando ali, que muitos aqui não viram, são as oportunidades que o mercado está constantemente nos oferecendo. E a gente não vê se a gente não tiver os olhos treinados para identificar. Então, a partir de hoje, a gente vai ficar muito atento ao que o mercado está nos oferecendo, para a gente sempre ver o urso passando ali na frente, que são as oportunidades, que a partir de hoje a gente não vai mais deixar passar. Bom, vamos lá, vamos para a prospecção na prática a partir de agora. Prospecção, eu digo que é SUMPC. O que é isso, Pedro? É a soma de um monte de pequenas coisas. A soma de um monte de pequenas iniciativas que a gente implementa no nosso dia a dia e que lá no final do dia vão trazer um resultado concreto, satisfatório em termos de prospecção, de busca ativa por clientes. Quais são essas pequenas coisas? Site bem estruturado. Ah, Pedro, mas eu ainda não tenho um site. Beleza, mas rede social você tem. Então mantenha as redes sociais sempre bem alimentadas, atualizadas. A gente precisa entender quais são as finalidades de cada uma das redes sociais. Muitas vezes a gente não atenta para isso. Mas vamos lá, vamos analisar o Instagram. Todo mundo está no Instagram. O meu cliente está no Instagram, então eu tenho que estar lá também. Eu tenho que estar com a rede social constantemente abastecida e atualizada. Porque se o cliente tiver interesse em visitar a minha rede social e está desatualizada, ele vai entender que eu não estou trabalhando. Ele vai entender que a gente não está no dia a dia trabalhando e distribuindo o que a gente está fazendo na nossa produtora. Eu vou contar uma história bem rápida que vai ajudar a ilustrar isso que eu estou te dizendo, tá? O meu sócio, há um tempo atrás, estava querendo trocar o carro dele. E aí ele passou a seguir, passou a se relacionar ou ficar mais atento, né, a algumas redes sociais de lojas aqui da região, lojas de carro. E um dia ele me disse o seguinte: Pedro, dá uma olhada nessa loja aqui, esses caras trabalham, cara. Aí eu perguntei para ele, mas Maicon, o porquê que eles trabalham tanto? O que você acha que eles trabalham tanto? Porque esse tipo de situação sempre me chama atenção. Quando eu vejo algo, por exemplo, essa frase dele, dá uma olhada nesses caras, nessa loja, olha como eles trabalham. Eu digo, mas por quê? Deixa eu entender o porquê. Sabe o que ele me disse? Ele falou o seguinte: eles estão constantemente, todos os dias, eles estão postando aqui fotos de entregas de carro. Cara, aquilo me deu um estalo tão grande e eu falei, olha a força que isso tem. E desde aquele momento, a gente, quando sai gravar qualquer coisa, seja um depoimento, seja um filme publicitário, a gente sempre gera conteúdo, ainda que seja um vídeo, uma foto dos bastidores do que está acontecendo ali, e joga
para os nossos stories, joga para a nossa rede social. Nós criamos uma estrutura, se você acessar o Instagram da produtora, você vai ver ali que no feed a gente criou uma estrutura de portfólio. Todos não, né? Os principais vídeos estão ali. Carne de pescoço a gente acaba não jogando para lá. Mas os que a gente gosta de produzir, que a gente acha que vai chamar a atenção do nosso cliente, eles estão ali no feed. E lá no Instagram é o lugar dos bastidores. Então, cada vez que a gente sai, que o nosso time sai para a rua para fazer uma gravação, a gente sempre publica o que está acontecendo nos bastidores. Ainda que seja uma fotinho, ainda que seja um vídeo, para que a gente mantenha a conexão com o nosso cliente. E eu tenho certeza que quem está lá do outro lado está sempre vendo as redes sociais da produtora e eles dizem, poxa, esses caras trabalham. Assim como aconteceu com essa loja que o Maicon visitou. Então você precisa fazer isso também. Você precisa trazer a geração de conteúdo para o seu dia a dia. E aqui, geração de conteúdo, eu nem estou falando sobre conteúdos complexos, tá? Eu estou falando só sobre mostrar que você sim está trabalhando. Assim como a loja de carro lá que o Maicon estava seguindo também. Isso causa uma boa impressão no mercado e é isso que você precisa fazer. Eu já te falei aqui que existem várias maneiras de a gente prospectar o mercado de produção audiovisual, buscar de maneira ativa os nossos clientes para a nossa produtora ou para o nosso dia a dia, para os nossos projetos como videomaker ou filmmaker. Mas eu quero dar uma atenção especial aqui com você na chamada prospecção fria. O que é prospecção fria? É a gente fazer contato com um cliente, com uma empresa, sem que essa empresa ou esse cliente estivesse esperando pelo nosso contato. Não estava programado esse contato. A gente vai fazer contato com essa empresa para oferecer, para apresentar as soluções que a gente tem para oferecer para o mercado, para que quando esse cliente ou essa empresa tem uma real necessidade de compra, nesse momento eles precisam lembrar da nossa marca, da nossa produtora, do nosso nome. Existe uma pesquisa que foi realizada há um tempo atrás no mercado, perguntou para várias pessoas, para vários possíveis clientes, se eles aceitariam receber uma ligação fria, ou seja, uma ligação de prospecção. 30% dessas pessoas entrevistadas disseram que não aceitariam. 30%. O nosso foco como profissional do audiovisual que está buscando de maneira ativa os nossos negócios é identificar os outros 70%, que estão suscetíveis sim a receber uma ligação, a receber uma oferta, a marcar uma reunião. São essas pessoas, esses profissionais, esses cargos no nosso mercado que a gente precisa identificar, que a gente precisa buscar. Mas como fazer isso? Existem técnicas e é isso que eu vou dividir com você ao longo dessa nossa aula de hoje. E por que eu quero falar com você sobre prospecção fria, de maneira mais intensa? Porque para fazer prospecção fria, o que a gente precisa é basicamente de um telefone celular. Porque a gente vai abordar clientes pela primeira vez e isso pode ser feito com um telefone celular. Na realidade, existem duas coisas que a gente precisa para fazer prospecção fria. Primeiro, um telefone e segundo, vontade de fazer. Eu vou te mostrar aqui como é que a gente estrutura copies de e-mails, como é que a gente faz o primeiro contato com os nossos clientes, como é que a gente identifica o decisor das empresas que a gente vai querer abordar. Agora, o tá afim, isso é por sua conta. O querer fazer acontecer, isso tem que ser por sua conta. Mas ao mesmo tempo eu não me preocupo muito com isso. Porque se você está aqui comigo agora, em busca de aperfeiçoamento comercial, eu já sei que você está afim de fazer diferente. E é isso que a gente vai fazer juntos aqui nessa aula. Uma estrutura de prospecção viável tem que ser baseada em 4 R's: rotina, ritmo, ritual e resultados. O que significa cada um desses R's na prática e o que isso tem a ver aí com o seu dia a dia na sua produtora? Eu vou te explicar. Quando eu falo sobre rotina, eu entendo que para a prospecção funcionar, a gente precisa estar com ela visível na nossa agenda. Eu preciso criar um compromisso, eu preciso criar uma rotina com esse meu compromisso de prospecção, todos os dias. Quando eu falo sobre ritmo, eu preciso entender que eu tenho que prospectar um determinado número de empresas ou de clientes todos os dias. E eu costumo trabalhar, e é muito importante que você faça isso também, trabalhar com meta mínima e meta máxima. Meta mínima, pelo menos 2 clientes todos os dias. Eu preciso fazer contato com pelo menos 2 novos clientes todos os dias. E meta máxima, no máximo 5 clientes.
Porque quando eu estabeleço meta mínima e meta máxima, essa minha rotina de prospecção ela acaba ficando mais leve e cabe no meu dia a dia. Então, quando eu prospecto pelo menos 2 clientes por dia e não passo de 5, isso não fica muito pesado, não fica chato, não fica difícil eu implementar dentro do meu negócio. Trabalhe com isso. Trabalhe com rotina visível na sua agenda, trabalhe com ritmo também, no mínimo 2, no máximo 5. Claro, esse número pode variar. Eu estou dividindo esse número porque é o que eu faço aqui dentro da produtora também e tem dado certo. E quando eu falo sobre ritual, eu entendo que a gente precisa fazer uma mínima pesquisa sobre a empresa que eu vou querer abordar, para oferecer as minhas soluções, as soluções aqui da produtora. No meu entendimento, isso é ritual, ou seja, pesquisa mínima sobre a empresa que eu vou querer abordar. E aí, por último, o quarto R é o resultados. Todas as minhas ações que eu vou desenvolver ao longo de um determinado período, eu preciso entender se essas ações estão me trazendo resultado ou não. Identificar quais são as ações que mais estão trazendo resultados aqui para a produtora e aí, obviamente, eu vou canalizar a minha energia para aqueles caminhos, para aquelas ações que mais me trazem resultados. Então, estrutura de prospecção viável baseada em 4 R's: rotina, ritmo, ritual e resultados. Pedro, mas é muito chato fazer prospecção. Olha, eu vou mentir se eu vou dizer que é algo extremamente agradável. Não é, principalmente no início, quando a gente ainda não domina as técnicas. Agora ela se torna agradável quando ela começa a trazer resultados concretos de fechamentos de negócios para a nossa produtora. Só que a gente só consegue aperfeiçoar um processo que está sendo feito. Então, quanto antes você começar a implementar as técnicas que eu vou dividir com você ao longo dessa aula, melhor você vai ficar, você vai treinar mais, você vai desenvolver mais a sua habilidade comercial. Ah, Pedro, mas eu trabalho muito por indicação. Claro, beleza, indicação é legal, mas vai te levar até um determinado ponto. Depois você vai precisar criar suas próprias oportunidades, se você realmente quiser e estiver empenhado em construir um negócio sólido e lucrativo no mercado de produção de vídeo. Porque indicação é bem interessante, é muito interessante. Aliás, é determinante até um determinado ponto, porque a gente desenvolve o nosso negócio de produção de vídeo através da indicação. Geralmente ele começa assim, mas ele vai escalando, ele vai chegar num determinado nível que só a indicação não vai mais sustentar o seu negócio. E quanto antes você tomar consciência disso, melhor, porque antes você vai implementar as técnicas de prospecção para gerar suas próprias oportunidades. E uma outra coisa, a gente depender só de indicação é como se a gente estivesse terceirizando o nosso sucesso. A gente depende de uma terceira pessoa para fazer com que o serviço ou a produção de vídeo chegue até a nossa produtora. E a gente não pode, um empresário não pode ficar dependendo de terceiros. Depender só de indicação, eu vou te falar, é a fórmula do fracasso da sua produtora com o passar do tempo. A gente precisa criar as nossas próprias oportunidades, porque só assim a gente vai conseguir ter previsibilidade do que estiver acontecendo no nosso negócio, previsibilidade de faturamento para a nossa produtora. Até porque quem depende só de indicação não tem o controle sobre o futuro do seu negócio de produção de vídeo. E por que eu defendo tanto a prospecção ativa, a busca ativa por cliente? Porque você vai definir uma meta de faturamento, uma meta de contatos com os clientes, e eu já te dei uma sugestão agora há pouco, de pelo menos 2 por dia e no máximo 5, para você conseguir ter previsibilidade. Com o passar do tempo, previsibilidade vai ser consequência das suas ações. Não vai mais depender. Ah, tudo bem, Pedro. Quer dizer que se eu estabelecer uma meta e prospectar o mercado, vai estar tudo resolvido? Claro que não. O empresário convive com esse tipo de situação. Só que, ao mesmo tempo, a visão do empresário não é só no mês, não é no curto prazo. A visão do empreendedor, ela é de médio e longo prazo. E o que eu quero dizer com isso? Se você nesse mês ou no mês seguinte não conseguir bater a meta que você estabeleceu, você vai analisar o trimestre, o semestre ou o ano. É isso que um empreendedor, é isso que o empresário analisa. Trimestre, períodos, trimestre, semestre ou um ano. E aí você, com essa meta devidamente estabelecida, você vai trabalhar ao longo do período
para lá no final dessa jornada, aí sim você conseguir atingir o objetivo que você traçou no início de um determinado período e ter, de novo, a previsibilidade de faturamento ao longo desse período. Mas vamos lá, eu quero falar sobre um passo a passo de prospecção, quero te mostrar todas as etapas de prospecção que você vai implementar aí no seu negócio. E são etapas simples, mas que ao mesmo tempo, se você não dominar a técnica que eu vou te mostrar, vai ficar muito difícil você conseguir entender cada uma delas. A primeira coisa, presta bem atenção nisso que eu vou falar para você ou com você a partir de agora, porque é isso aqui que você vai precisar fazer assim que a gente terminar de conversar nessa aula. Quando terminar o meu conteúdo aqui, você já vai estar apto a prospectar de maneira ativa os seus clientes. A primeira coisa que você vai precisar fazer é uma lista de empresas por segmento que você quer atuar. Por exemplo, eu quero trabalhar com o setor metal mecânico ou ainda com o setor moveleiro. Eu vou fazer, e pode ser qualquer outra natureza de negócio, né? Aí na sua cidade vai ter um determinado segmento que movimenta muito mais a economia. Foque nesse segmento, porque é ali que o número de empresas acaba sendo muito maior. Aqui na nossa cidade, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, tem muita empresa do setor metalúrgico, metal mecânico, tem muita empresa do setor moveleiro, tem muita vinícola e por aí vai. Então eu faço uma lista de empresas de acordo com o setor, com a natureza dos negócios que eu vou querer abordar. Ah, Pedro, mas eu não sei onde eu começo a buscar essas empresas. Você pode entrar num site de uma determinada associação aí na sua cidade ou num sindicato e lá dentro desse site, geralmente, tem a lista das empresas associadas. Então, quando eu vou prospectar o mercado moveleiro, eu entro num sindicato ou numa associação que reúne essas empresas e geralmente a gente consegue ver as empresas que fazem parte daquele sindicato ou daquela associação. Elas são listadas ali. Aí eu faço uma listinha de acordo com o que o site está me oferecendo, já devidamente organizado. Inclusive, alguns desses sites, eles dão às empresas, a lista de empresas, por número de colaboradores. E isso é muito relevante quando a gente vai prospectar, porque a gente precisa saber o perfil de cliente ideal que a gente vai abordar. Aqui na Metamorfose, quando eu falo sobre vídeo institucional, eu sempre procuro me relacionar com médias e grandes empresas. Esse perfil de empresa que eu quero buscar para oferecer as soluções de vídeo institucional. Então, se eu tenho um site de um sindicato, por exemplo, que me oferece as empresas de acordo com o número de colaboradores, cara, isso é matéria-prima para eu fazer a minha lista de prospecção e ir em busca dessas empresas. Outro lugar que a gente pode buscar a lista de empresas, ou pelo menos uma base delas. A gente pode entrar em eventos que vão ser realizados na cidade ou na região. Aqui em Caxias acontece uma das feiras mais importantes de inovação, que é a Mercopar. Eu entro lá no site da Mercopar e pego toda a lista de expositores. Isso não é segredo, está lá disponível para quem vai visitar. O visitante vai saber quais são as empresas que vão expor lá. E aí eu vou analisar, vou fazer uma lista por região. Eu vou buscar as empresas que são da minha região, da minha cidade ou da minha região, não é? E aí vou fazer a abordagem nessas empresas. E, obviamente, muito networking também, né? Frequentar eventos, eventos de associações empresariais, eventos que são promovidos pelo meio empresarial da sua cidade. Frequente esses ambientes para poder trocar cartões. Outra coisa que tem aqui em Caxias e daqui a pouco tem aí na sua cidade também, rodadas de negócios. Aqui tem a SIC, a Câmara de Indústria e Comércio de Caxias do Sul. Eu já participei de rodadas de negócios ali. Literalmente, a gente vai numa mesa redonda, né? E aí as pessoas, os profissionais, vão trocando cartões. Cada um fala um pouco sobre o que tem para oferecer para o mercado e ali se trocam cartões e muitas vezes até se criam negócios a partir dessas rodadas. Isso é estar com a mentalidade comercial desenvolvida, aflorada. A gente precisa entender as possibilidades que o mercado tem para nos oferecer, para a gente poder pegar e trazer elas para o nosso dia a dia de produção audiovisual. Bom, beleza, eu fiz essa lista com as empresas, de acordo com o segmento que eu quero abordar, e aí eu vou fazer uma pesquisa mínima sobre as empresas
que eu vou mandar o meu material, que eu vou apresentar as minhas soluções. Quais são as soluções ou os serviços que essa empresa tem para oferecer para o mercado? Onde essa empresa atua? Ela atua no estado? Ela atua na região? Ela atua no Brasil inteiro? Ela tem atuação internacional? Eu posso buscar também algum acontecimento importante, por exemplo, uma fusão ou ainda uma aquisição. Uma determinada empresa ou um grupo de empresas adquiriu outro grupo ou outra empresa. Ou essa empresa está se programando para fazer uma data fechada de aniversário, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Eu pego esses recursos, esses gatilhos e ofereço a produção de vídeo para marcar esses momentos nas empresas. Isso é trabalhar com pesquisa. Lembra que um dos R's lá que eu comentei com vocês antes era ritual? Eu preciso ter um ritual de pesquisas, de coleta de informações sobre as empresas que eu vou abordar. Bom, eu fiz a lista, eu fiz uma pesquisa mínima sobre a empresa que eu vou abordar. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso identificar o decisor. O que é o decisor? Já expliquei aqui, mas o decisor é aquela pessoa que eu vou abordar. A responsável pelo marketing, a pessoa responsável pelo marketing, a pessoa responsável pela gestão comercial ou ainda a pessoa responsável por recrutamento, por recursos humanos. Esses 3 cargos são os que mais compram vídeo. O nosso vídeo, eu já falei também, nosso vídeo é ferramenta comercial. Nós não produzimos vídeo, a gente produz ferramentas comerciais em vídeo para o nosso cliente vender mais, fortalecer marca ou economizar recursos. E geralmente quem busca por essas soluções, marketing, recursos humanos ou gestão comercial. Então, seguindo as etapas, eu fiz a lista, eu fiz a pesquisa, eu identifiquei o decisor. Aliás, eu vou te mostrar agora como eu faço na prática para identificar o decisor de uma empresa que eu vou abordar. E o que você precisa para identificar o decisor de uma empresa que você vai querer abordar? Basicamente, o que você precisa é uma conta ativa no LinkedIn. Só isso. E eu vou te mostrar na prática como é que eu faço, tá? Deixa eu pegar uma empresa aqui, digamos que lá na minha lista de empresas que eu separei para prospectar, digamos que a São Martin seja uma dessas empresas. Na realidade, a São Martin já é uma empresa que está na nossa carteira aqui de clientes, mas vale como exercício, tá? Então, eu busco a São Martin, né, se tiver lá na minha lista, se for uma das empresas que eu quero prospectar, busco a empresa aqui no campo de busca do LinkedIn, entro no campo dessa empresa, vou entrar aqui nela. E aí o que o LinkedIn vai me oferecer? Ele vai me oferecer aqui os funcionários dessa empresa. Então eu clico aqui nos colaboradores ou nos funcionários, só que se eu for visitar um por um, eu estou buscando o responsável pelo marketing nesse momento, tá? Por que eu estou buscando essa pessoa responsável pelo marketing, o nome dela? Porque quando eu ligar lá nessa empresa para confirmar o e-mail dessa pessoa, para depois eu fazer contato com ela, se eu tenho o nome da pessoa responsável por um determinado cargo lá dentro, eu me sinto muito mais seguro para prospectar, para fazer o primeiro contato. Então, identificar o decisor é determinante para que você tenha sucesso com a sua prospecção. Só que aqui na São Martin, a gente está falando de um número grande de colaboradores. É uma empresa que tem 500 funcionários. E se eu entrar para pesquisar um por um, eu vou demorar muito tempo. Então eu vou usar os recursos que o LinkedIn me oferece, na versão gratuita, tá? Então eu venho aqui nos funcionários, que eu cliquei antes, e aí eu venho aqui em todos os filtros. Tá vendo que tem esse campo aqui, ó? Todos os filtros. Eu clico nele, rolo a barra até lá embaixo, e nesse campo, que é o campo de cargo, eu vou digitar o cargo que eu quero pesquisar. Nesse caso é o marketing. Eu vou em exibir resultados e quem me aparece aqui? Me aparece a Ingrid dos Santos Flores, assistente de marketing. Aparece também o Gilberto Júnior, assistente ou analista de marketing. Cara, então, ó, Pablo, coordenador de marketing e endomarketing. Cara, é com o Pablo que eu tenho que falar. Porque ele é o coordenador dessa galera. Então eu vou entrar em contato com o Pablo. Quando eu for ligar nessa empresa, eu vou ter, como eu falei, eu vou estar muito mais seguro para fazer o contato. Eu vou ligar lá e vou dizer, eu quero falar com o Pablo, do marketing, coordenador do marketing. Eu vou passar pela barreira da telefonista ou da recepcionista de maneira muito mais tranquila do que se eu não tivesse o nome da pessoa com quem eu preciso falar lá dentro. Então usa esses recursos para identificar
o decisor da empresa que você vai abordar. É muito importante que você faça isso para você ter sucesso na sua prospecção. Bom, beleza, identifiquei o decisor. Agora, qual que é o próximo passo ou qual que é a próxima etapa de prospecção? Só para lembrar, a gente já fez lista por segmento de atuação de empresa que eu quero abordar. A gente já fez uma pesquisa mínima sobre a empresa. Eu já identifiquei o decisor através dos filtros do LinkedIn que eu mostrei para você agora. E o que eu vou fazer? Eu vou ligar lá nessa empresa e vou solicitar pela pessoa responsável pelo marketing, ou pela pessoa responsável pela gestão comercial, ou pelo responsável pelo RH. Desses 3 cargos. Eu vou me conectar lá dentro dessa empresa. E aí eu vou confirmar o e-mail dessa empresa, o e-mail corporativo. Ah, Pedro, tem que ser por e-mail? Cara, geralmente a gente consegue confirmar o e-mail, diferente do WhatsApp, se eu não tenho um relacionamento prévio com essa empresa ou com essa pessoa. Agora, o e-mail corporativo, a recepcionista ou até mesmo o responsável pelo cargo não tem problema em confirmar e em me repassar. Então, eu indico sim que seja feito por e-mail, pelo menos essa primeira conexão, esse primeiro contato. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou, como eu falei, confirmei o e-mail, aí eu vou mandar um e-mail de apresentação das soluções que a minha empresa tem para oferecer. Eu não vou vender nada nesse momento. Isso é muito, muito importante. É muito importante. Porque na maior parte das vezes, o pessoal acaba entendendo que a prospecção, o primeiro contato de prospecção já é venda, e não é. No primeiro contato a gente vai estabelecer conexão, a gente vai oferecer as nossas soluções para que quando a empresa tenha real necessidade de produção de vídeo, aí sim, é nesse momento que essa pessoa que eu fiz contato tem que lembrar da minha marca, das minhas soluções, tem que lembrar de mim, porque eu me ofereci para resolver as dores ou os problemas ou as demandas que eles venham a ter através da minha ferramenta vídeo. Então, nesse momento, eu não vou vender, eu vou mandar um e-mail para apresentar as minhas soluções. E eu vou te mostrar a copy do e-mail que geralmente eu uso aqui na produtora, tá? Então, eu já confirmei o nome dessa pessoa, lembra, na etapa anterior? E aí eu vou escrever para ela. E é muito importante, nesse exemplo eu até preencho aqui, que é muito importante, determinante a gente ter a confirmação da pessoa que a gente vai abordar. Quem ouve o nome soa como música isso. Então, quanto mais eu repetir o nome dessa pessoa, claro, com bom senso, enquanto eu estou escrevendo o e-mail, melhor, mais conexão eu vou estabelecer com ela. E aí eu sigo o meu e-mail de primeiro contato falando o seguinte, olha, o meu nome é Pedro, sou Pedro, responsável pelo atendimento ao cliente aqui na produtora, aqui na Metamorfose Filmes. Isso aqui você precisa trazer para a sua copy, para o seu e-mail de primeira abordagem. Responsável pelo atendimento. Responsável pelo atendimento comercial. Por que é muito importante? Porque quem vai receber essa mensagem lá vai entender que a gente tem uma estrutura. Talvez a gente não tenha uma estrutura devidamente estabelecida, mas é importante que o mercado receba essa informação e tenha a sensação de que sim, existe uma estrutura aqui dentro dessa produtora. Então eu sou o responsável pelo atendimento ao cliente, embora você muitas vezes vai ser responsável pelo atendimento, vai ser responsável pela gravação, pela edição, pela entrega, eu sei disso. Mas é importante a gente se vender da melhor maneira para o mercado quando a gente for abordar o cliente. Por que é importante eu ter aquela conversa anterior, ainda que seja muito curta? Porque eu cito nesse e-mail, na copy desse e-mail. Muito obrigado pela nossa conversa de hoje, foi muito rápida, eu sei, mas ao mesmo tempo foi muito válida. Ou ainda, se a gente não conseguiu falar com essa pessoa, a gente não vai deixar de mandar o e-mail se a gente conseguir confirmar a mensagem, o endereço de e-mail. A gente pode escrever, olha, tentei falar com você hoje, mas não foi possível. Por isso, eu adianto esse assunto por e-mail, caso a gente não tenha conseguido, confirmar ou falar com a pessoa no nosso primeiro contato. Conforme a gente combinou, separei links de vídeos produzidos pelo nosso time, para você conhecer um pouco melhor sobre o nosso trabalho. E aí eu mando 2 links, no máximo 2. Não mande um monte de link. Seja econômico nos links. Não envie um monte de link, porque isso vai acabar mais confundindo o cliente do que qualquer outra coisa. E outra, de preferência, mande links, mande vídeos que você tenha produzido que gerem conexão com a empresa que o cliente tem lá, com os serviços que ele tem lá.
E aí eu sigo meu e-mail aqui, ó, falando que a gente está há 17 anos no mercado e que a gente entrega soluções em vídeos institucionais, programas de geração de conteúdo corporativo em vídeo e filmes publicitários também. Ou seja, eu estou falando para o meu cliente qual que é a esteira de produtos que eu tenho aqui na produtora. A nossa equipe conduz todo o projeto, desde o roteiro até a finalização dos vídeos. Ou seja, eu estou falando para o meu cliente que eu domino todas as etapas de produção. Ele fica com aquela sensação de que, quando ele precisar de uma produtora de vídeo, a Metamorfose ou a sua produtora, a sua marca, vai entregar a solução completa para ele. Ele não vai precisar canalizar a energia dele para a gente, ou não vai precisar canalizar muita energia dele para nós. Ele vai continuar desenvolvendo as tarefas que ele tem lá, enquanto a gente vai cuidar do vídeo. E aqui eu cito o nome do cliente de novo, para finalizar. Fulano, muito obrigado pela sua atenção. A gente está pronto para contribuir com os projetos de vídeo e cita o nome da empresa também, o nome do decisor e o nome da empresa novamente, para que ele entenda que a gente tem conexão com essa empresa. Esse é o modelinho de e-mail que eu uso no meu dia a dia aqui para fazer a primeira abordagem com um cliente prospectivo e tem funcionado. E eu te mostrei isso aqui para que você modele esse primeiro contato, personalize aí para sua empresa e manda ver para o mercado a partir de agora, porque no final dessa aula você vai estar preparado para prospectar de maneira ativa clientes aí para sua produtora. Bom, e aí tem mais uma etapa nessa estrutura de prospecção que são os follow-ups, são os acompanhamentos. Eu digo que follow-up, muita gente entende que follow-up é acompanhamento de proposta. Para mim, não é. Para mim, follow-up é acompanhamento de cliente. Ou seja, eu fiz o primeiro contato com o cliente, ou ainda, deixa eu recapitular aqui de novo todas as etapas de prospecção, as principais pelo menos. Lista de empresa por segmento de atuação, pesquisa mínima sobre o segmento que o meu cliente atua para que eu consiga gerar conexão, trazer algumas expressões para minha conversa ou até mesmo para o e-mail de primeiro contato, identificação do decisor, que eu te mostrei ali como eu faço isso no LinkedIn, quais são os principais cargos. Eu mostrei como a gente faz a primeira abordagem também com o cliente, mostrei o modelinho de copy de e-mail, e aí a gente faz os follow-ups, os acompanhamentos, porque é natural, presta bem atenção, é natural que o cliente não me retorne esse primeiro e-mail. É natural, e está tudo certo, está tudo bem. E por que eu sempre lembro disso? Porque se a gente não conhece quais são as etapas da prospecção e o cliente não nos responde, a gente acha que o trabalho não está sendo bem feito. Mas é natural que ele não responda no primeiro contato. Por isso que a gente vai já programar, seja na nossa agenda ou até mesmo programar o envio do próximo e-mail para que ele receba um follow-up. O que é esse follow-up? Existem 3 principais. O inicial, o intermediário e o de saída temporária. O inicial é a gente programar um e-mail ou mandar um e-mail na semana seguinte, dizendo o seguinte: olha, fulano, você recebeu o meu e-mail da semana passada? Ou ainda, eu te mandei uns vídeos, te mandei uns links. Você assistiu esse material? Me conta se você tem alguma produção de vídeo no seu radar. Ou seja, eu vou estabelecendo pontos de contato com esse cliente. Depois eu mando mais um e-mail, se ele não respondeu ainda. Eu mando mais um para ele na semana seguinte. Fulano, te mandei um novo e-mail na semana passada, você não recebeu esse e-mail? É isso, uma mensagem bem curta. Pode dizer isso para ele na mensagem. É importante para eu manter o meu sistema de prospecção sempre atualizado. Lembra que você está falando com o empresário lá do outro lado. E empresários sabem quais são os processos de prospecção. Ele vai te responder. E aí você, se ele não responder, aí você manda mais um e-mail de saída temporária. Você manda um e-mail para ele dizendo o seguinte: bom, fulano, tentei dois contatos, 3 contatos, seja lá quantos você tentar, e eu entendo que talvez não seja o momento. Pode escrever isso. Eu entendo que talvez não seja o momento para a gente falar sobre vídeo, falar sobre produção audiovisual agora. Mas eu quero que você saiba que a gente está à disposição para quando você precisar soluções em vídeo corporativo, em geração de conteúdo, em vídeo institucional, cita as soluções que você oferece e diga para o cliente que você vai estar aqui à disposição. E aí saia de maneira temporária. E por que eu falo de maneira temporária? Porque lá na frente, quando a gente produzir um vídeo que tenha relação, se você lembrar que tem relação
com a empresa desse cliente, você vai poder voltar a conversar com ele, mandando um e-mail para ele falando o seguinte: olha, fulano, a gente produziu um vídeo para a empresa XPTO e eu lembrei de você. Isso gera muita conexão com o nosso cliente. Lembrei de você. Isso também soa como música quando ele lê, quando ele recebe um e-mail assim, uma mensagem assim. E manda para ele, vai alimentando esse cliente, não de maneira insistente, mas você vai entregando soluções para ele. Olha, a gente produziu esse vídeo, eu acho que tem conexão com a empresa de vocês, dá uma olhada e depois me conta se faz sentido para vocês. É isso, estabelecimento de conexões, estabelecendo pontos de conexão com o nosso cliente. É isso que a gente precisa fazer. O cliente vai comprar quando chegar o momento certo de compra dele. A gente é assim também. A gente compra quando a gente precisa comprar, quando a gente se sente maduro, seguro para fazer uma aquisição. E o cliente também. Ele tem o momento certo. O cliente não compra porque eu quero vender para ele. Ele compra porque ele precisa resolver uma dor ou um problema lá na empresa dele. E, de novo, quando chegar esse momento, ele precisa lembrar da minha marca. Isso é prospecção. E uma pergunta que sempre me fazem é: Pedro, quantos clientes eu tenho que prospectar por dia? Eu já falei para você antes, né? Mas eu quero fazer uma conta aqui para ilustrar a importância de a gente ter uma rotina de prospecção de pelo menos 2 clientes todos os dias. Se você prospectar 1 cliente por dia, pode ter certeza que você já vai estar fazendo mais do que a grande maioria dos seus concorrentes fazem, dos nossos concorrentes no mercado de produção audiovisual. Agora, se você prospectar 2 clientes por dia, e lembra que o empresário sempre pensa no longo prazo, a gente sempre pensa por período, 3 meses, 6 meses ou 1 ano. Se você prospectar 2 clientes por dia, num mês que tem 22 dias úteis, que você, em média, né, que tem 22 dias úteis em média que você vai trabalhar, você vai prospectar 44 clientes num mês. E aí, se você fizer isso vezes 12 meses ao longo de um ano, você vai prospectar 528 clientes. São 528 novas oportunidades de negócios aí para a sua empresa. Possibilidades de fechamento, que você vai alimentando essas possibilidades ao longo do tempo para ir trabalhando o nível de consciência do seu cliente, para que quando ele precisar de vídeo, e eu vou te falar, em um determinado momento ele vai sim precisar, aí é nesse momento que ele precisa lembrar de você e da sua marca. Então, pelo menos 2 por dia. Ah, hoje eu não consegui, Pedro, posso repor amanhã? É claro que sim, é claro que sim. Mais importante do que a gente ter quantidade é a gente ter regularidade. Porque não adianta numa semana eu prospectar 20, 30, 50 clientes e não dar sequência para isso na semana seguinte. Pelo menos 2, todos os dias, para você chegar lá no final de um determinado período, e aqui a gente está falando sobre 1 ano, com 528 novas possibilidades de negócios aí para sua produtora. Todos vão virar negócio, Pedro? Claro que não. Não. Mas são possibilidades que até então não existiam antes de você se movimentar, antes de você ir em busca dos seus próprios clientes. Porque até então era só dependência de indicação. Era só cliente batendo na sua porta para comprar. Agora não. Agora você está preparado com essa estrutura que eu te mostrei aqui para ir em busca das suas próprias oportunidades. É isso que a gente precisa fazer. Agora, se você prospectou, se você conseguiu marcar uma reunião com seu cliente, entendeu que ele tem uma demanda lá, gerou uma proposta, gerou um orçamento, mandou para o seu cliente, o cliente não retorna mais. Já aconteceu isso? Tenho certeza que sim. Você manda uma proposta para o cliente, estava tudo certo, ele todo prosa, conversando com você. Aí você manda o orçamento e ele some, desaparece. Para isso também existe uma técnica que eu chamo aqui na produtora de ressuscita lead. Porque realmente ressuscita lead, a gente gera a conexão novamente e a gente pode até mesmo evoluir para uma negociação, para um fechamento de negócio. Não é sempre que acontece o fechamento, mas que a gente consegue restabelecer essa conversa, e isso é muito importante. E aí depois a gente conduz essa conversa da melhor maneira possível, obviamente, né, para ir em direção de um fechamento. Você vai escrever para o seu cliente só isso que eu vou te dizer agora. Se o cliente não te dá mais retorno da proposta que você mandou para ele, você desistiu do projeto? Mas note, é só isso mesmo. Você vai mandar um e-mail para o seu cliente só com essa frase. Não vai ter bom dia fulano, bom dia fulana.
Olá, fulana, nada disso, não tem saudação nenhuma e não tem despedida nenhuma também. A única mensagem que vai no seu e-mail ou no seu WhatsApp é: você desistiu do projeto? Interrogação. Só isso. Via de regra, o cliente responde. Sabe por quê? Porque ninguém gosta de ser lembrado por alguém por ter desistido de um projeto. Claro que, como eu falei, não é certeza que essa conversa vai evoluir para um fechamento de negócio, mas pelo menos você vai ter um retorno, você vai poder atualizar o seu sistema, você vai poder, daqui a pouco, se o cliente vier com uma objeção, olha, eu não fechei porque eu achei muito caro. Poxa, mas então vamos negociar. Deixa eu entender o que está caro, comparado com o que o meu orçamento está caro. Porque muitas vezes também o cliente acha caro, não tem nenhum outro orçamento para comparar, ele simplesmente achou caro. Aí também fica difícil, né? Agora, se ele já tem um comparativo lá, aí você vai entrar com contorno dessa objeção. Mas fulano, quantos por cento aproximadamente ficou mais caro com relação ao outro orçamento? É do meu interesse fechar esse negócio com você. Deixa eu procurar entender aonde a gente está esbarrando. É assim que a gente conduz uma conversa de empresário para empresário. Use essa técnica, ela é muito importante. Você desistiu do projeto? É só isso que você vai mandar. No início até parece estranho, de verdade, mandar uma mensagem só com uma frase, né? Mas funciona, é uma técnica muito válida e eu uso bastante aqui na produtora também. Se você veio até aqui comigo, se você entendeu como é uma estrutura de prospecção, eu te mostrei todas as etapas, eu vou te dar um presente. Eu gosto de presentear as pessoas ou os profissionais aí do audiovisual que são interessados em adquirir conhecimento. E se você está aqui comigo agora, você está interessado em ir em busca de novos resultados aí para sua produtora. Lembra que eu te mostrei agora há pouco as copies dos e-mails que eu uso? E-mail de primeiro contato, e-mail de follow-up, que eu expliquei como é que funciona. Eu vou te dar essas copies. Aí você vai pegar essas copies, esses e-mails de primeiro contato que eu mando para cliente e vai personalizar de acordo aí com o seu negócio, com as suas abordagens e vai usar. Vai acelerar o seu processo com isso, tá? É um presente meu para você. E outra coisa, é importante a gente gerar marketing, a gente marketear com o que a gente, nem sei se existe essa palavra, mas é importante a gente fazer marketing com o que a gente tem feito no nosso negócio. E muitas vezes a gente esbarra porque a gente não sabe de que maneira que a gente vai criar os nossos conteúdos. Eu preparei aqui 24 ganchos, 24 inícios de conteúdo que chamam a atenção, podem chamar a atenção da sua audiência, para te ajudar também a fazer marketing, a gerar informações, a gerar conteúdo sobre o que você faz aí na sua produtora ou nos seus trabalhos aí de videomaker e filmmaker. Eu vou te dar isso também, tá? Vai estar na descrição, vou deixar um link ali, aí você vai entrar lá para baixar esse material. E a gente está na reta final aqui dessa nossa aula intensiva sobre captação de clientes, sobre prospecção, sobre como fazer a primeira abordagem nas empresas que a gente vai prospectar. E eu quero te lembrar uma coisa que é muito importante também. Eu quero que você defina a sua meta de faturamento. Porque não adianta a gente trabalhar e a gente tentar fechar negócio sem saber se a gente está indo bem ou não. E a gente só sabe se a gente está indo bem, se a gente está desempenhando bem, se a gente tiver uma meta estabelecida. Sem meta, a gente não sabe se está indo na direção certa ou não. E se a gente não sabe se a gente está ou não na direção certa, qualquer caminho serve. Mas não é em qualquer caminho que você precisa andar. Você precisa andar no caminho certo, no caminho que vai te levar ao objetivo que você estabeleceu. Então, começa agora a prospectar. Começa agora a ir em busca de maneira ativa das suas oportunidades, dos seus clientes. Porque isso vai se aperfeiçoando na medida que você vai fazendo. Não tem como a gente melhorar, não tem como a gente aperfeiçoar algo que ainda não esteja sendo feito. Quanto antes você começar, mais rápido você vai ficar melhor, mais rápido você vai aprimorar as suas técnicas. E não tenha medo de ouvir não.
O não faz parte do nosso negócio, o não faz parte do dia a dia do vendedor. Eu tenho 17 anos de produção audiovisual, quase todos esses 17 anos dedicados ao comercial. E eu ouço não no meu dia a dia. Eu ouço não todos os dias. E eu posso te falar uma coisa? É importante ouvir não. É muito importante ouvir não, porque o não é uma forma de a gente aperfeiçoar o nosso trabalho. Porque quando o cliente dá uma negativa em um projeto, eu quero entender desse cliente se foi o meu atendimento que não foi bom, se foi o meu preço que está desalinhado, ou ainda se ele deixou esse projeto de lado, se ele vai praticar esse projeto num outro momento. É isso que vai me fazer aperfeiçoar, melhorar o meu atendimento, o meu posicionamento como produtor audiovisual. Cada não é um degrau de escada que vai nos levar até o próximo sim. Tenha isso em mente. Não tenha receio de ouvir não. Você tem que oferecer. É como eu sempre falo, se você não ouviu não essa semana, é porque você não está oferecendo o suficiente. Tem que oferecer mais. Enriquecer o repertório cognitivo também é muito importante, para que quando você for nas reuniões com seus clientes, para que você consiga conversar de igual para igual com ele. Leia livros não só do nosso segmento de audiovisual, não só do segmento comercial. Leia livros de diferentes segmentos para você enriquecer o seu repertório cognitivo. Agora, se você se interessa pela literatura para fazer com que você se aperfeiçoe cada vez mais aqui, nesse segmento que a gente está falando agora, que é o lado comercial, vendas, eu vou te indicar 2 livros, tá? No jogo de vendas, no jogo comercial, ganha quem faz as melhores perguntas, porque a gente precisa ouvir o que o nosso cliente tem para nos dizer para a gente criar uma solução adequada de acordo com a necessidade dele. E quando a gente faz as melhores perguntas, a gente consegue identificar muito mais fácil o que é a demanda dele, qual é a dor que ele tem para resolver. E esse livro aqui, ó, ensina muito a fazer isso, ó. Spin Selling. Não é um livro novo, pelo contrário, é um livro antigo, mas que se mantém muito atualizado. Ele nos orienta, ele nos mostra, ele nos ajuda a fazer as perguntas certas para o nosso cliente. Perguntas de situação, de problema, de implicação e de necessidade. Ou seja, eu vou entender qual que é a real situação do meu cliente nesse momento, eu vou diagnosticar os problemas que ele tem lá, eu vou falar para ele, olha, esses problemas estão trazendo tais implicações aqui para sua empresa e eu vou entender qual a necessidade que ele tem, qual o vídeo que ele precisa produzir, se é de geração de conteúdo, se é vídeo institucional, se é uma campanha publicitária. Então esse livro aqui me ajudou muito e eu quero que você leia esse livro também, tá? E falando sobre prospecção, que é o tema da nossa aula de hoje, esse livro aqui é muito, muito importante. Chama Receita Previsível, do Aaron Ross. Eu vou deixar na descrição aqui dessa nossa aula esses livros aqui, tá? Leia Receita Previsível também para identificar ou para melhorar ainda mais as suas técnicas de prospecção. Vai te ajudar muito. Spin Selling e Receita Previsível. São esses 2 livros que eu quero te indicar e eu gostaria muito que você adquirisse e comprasse, mas que acima de tudo lesse esses livros também. E o mais importante, que você pratique as orientações que estão aqui nesse livro. Escreve nos comentários para mim quais são os principais insights. Escreve nos comentários quais são os principais insights que você tirou dessa nossa aula aqui. Quais os principais ensinamentos. Escreve se foi importante a gente estar juntos aqui nessa aula também. E se você quiser aprofundar ainda mais os seus conhecimentos em prospecção, em vendas, sempre com foco no mercado de produção audiovisual, você pode ser meu aluno em um dos meus treinamentos. Eu tenho o treinamento de prospecção para vídeo, que é o PPV. Eu tenho também uma mentoria, eu acompanho profissionais do audiovisual durante um período mínimo de 6 meses para a gente identificar quais são as reais necessidades do negócio do cliente. A gente tem um grupo de mentoria em que a gente faz isso. Eu boto a inteligência coletiva desse grupo trabalhando em benefício aí do seu negócio, do meu negócio, enfim, dos nossos negócios de produção de vídeo. Isso é muito legal e tem trazido resultados muito, muito importantes para quem está comigo nesse grupo. Então,
O nome dessa mentoria é Efeito Previsível, porque quando a gente coloca em prática, quando a gente pratica as habilidades ou as técnicas que eu divido ao longo dessa nossa mentoria, você vai ter uma previsibilidade de faturamento, você vai vender com regularidade. Por isso, Efeito Previsível, o nome dessa mentoria. E outro produto que eu tenho também, outro treinamento, chama-se Formação Estratégica em Geração de Conteúdo Corporativo em Vídeo. Nesse treinamento, eu entro a fundo mesmo na estrutura de geração de conteúdo, para você ter previsibilidade, regularidade de faturamento para sua produtora através da produção, da geração de conteúdo. São os meus principais produtos. Pelo menos nesse momento, quando eu estou gravando aqui esse vídeo, o mercado é muito dinâmico, a gente vai oferecendo outras possibilidades para o mercado. Mas eu vou ficar muito feliz, de verdade, de te encontrar ou no PPV, no primeiro Pense Como um Vendedor, ou Prospecção para Vídeo, né, o meu treinamento de prospecção, ou na minha mentoria, que se chama Efeito Previsível, ou ainda na minha formação estratégica em geração de conteúdo corporativo em vídeo. Eu adorei ter estado com você ao longo dessa aula, desse intensivo em prospecção. Tomara que você tenha gostado também. Escreve nos comentários se isso foi relevante para você e a gente se vê logo, logo, eu tenho certeza.